Ó, Boa eu vou noite a ficar sem todos. imagem, mas estou por aqui, tá bom? Tá bom. Boa noite a todos e a Até. todas. A Larissa não pôde estar conosco hoje. Aham. Eu vou matar a minha aula online de constelação familiar para É, estar aqui com vocês. tá Bem-vindo, ótimo. bem-vindo, Renê. Muito obrigado por todo esse tempo que você esteja conosco e por mais os anos que você estará conosco. Eu já te disse muitas vezes o grande serviço que você tem prestado à humanidade, inclusive através do nosso canal aqui. Você tem a palavra, Renê. Muito obrigado, Hamilton. Às vezes você não está aí, mas todas as vezes você é lembrado, até por causa desse grupo que você iniciou junto com a Alice Santin e nosso querido e saudoso Renato Bertatti, né? Então nós seguimos com esse trabalho iniciado por vocês, pensado por vocês, com o maior carinho, né? Então vamos seguir agora. Você fez esse convite para mim e para o Marcos, nos sentimos honrados em continuar com essa leitura nesse ano novo que se inicia, 2020, né? Continuando a leitura de Olhando para a Alma das Crianças, de Bert Hellinger. Eu dou as boas-vindas a todos os colegas, todas as colegas que estão presentes aqui hoje à noite. E a dinâmica desse grupo, ela é simples. Nós temos um leitor, que no caso hoje vai ser nosso querido Eurico, e num determinado momento nós pausamos para que, se houverem dúvidas ou reflexões dos colegas presentes, eles podem ser colocados. A gente só pede para aqueles que estiverem com o microfone ligado para o desligarem, para não fazer interferência nos demais, como no, por exemplo, do Eurico, que vai fazer a leitura, né? Sem mais delongas, nos foi passado, paramos na página 80, e Eurico, por favor, vamos dar sequência aí ao nosso grupo de estudos aqui de Direito Sistêmico, Constelação Familiar e assim por diante. Dinâmica de grupo aplicada, seria isso, Renê? Vamos seguir daí. Vamos lá. Boa noite a todos. Dinâmica de grupo aplicada. Fui diretor de um orfanato na África do Sul. Uma boarding school com 140 garotos tinham apenas um chefe para eles e eles tinham a sua própria administração. Isso é possível. Uma pessoa de outra boarding school na África do Sul me contou que todos os educadores haviam ficado doentes. Os alunos precisaram organizar tudo sozinhos. As coisas nunca correram tão bem quanto nessa época. Também posso contar algo assim sobre mim mesmo. Fui diretor de uma grande escola de elite na África do Sul e era simultaneamente padre de uma grande paróquia. No recesso de Páscoa, durante a Semana Santa, uma parte dos meninos podia ir para casa, os outros permaneciam lá. Eles me perguntaram se podiam passar por uma parte do dia em Durban, na Quinta-feira Santa, para se divertirem. Disse que podiam, mas que deveriam estar de volta para a missa da tarde. Como padre, precisava de algum deles como proinhas para ler. Contudo, eles só voltaram às 8 horas da noite, sob o comando dos responsáveis entre eles. Como padre, tive que fazer tudo sozinho na Quinta-feira Santa. Eu era diretor dessa escola havia pouco tempo. Eles estavam diretando. Agora vou falar para vocês um pouco sobre a dinâmica de grupo aplicada. As leis da dinâmica de grupo, com as quais já estava familiarizado há algum tempo e que desejava aplicar nessa escola, deveriam comprovar sua eficiência nessa situação. Como resultado, cada classe havia escolhido um responsável e a classe superior havia escolhido
5 em toda a escola. Juntos, haviam sido os responsáveis pelo ocorrido. Eu e o meu confrade chamamos esses responsáveis em nosso escritório nessa noite. Ficamos lá e nem ele nem nós dissemos nada. Ficamos por 15 minutos sentados, sem dizer nada. Eles não sabiam o que fazer. Esse era um método da dinâmica de grupo. Então eu disse: a disciplina da escola desmoronou e não há nada que possamos fazer. A pergunta é: se o meu confrade e eu ainda queremos fazer alguma coisa, pois vocês devem nos reconquistar para que estejamos dispostos a fazer algo por vocês. Daremos a vocês uma chance de restabelecer a disciplina. No dia seguinte, reuniram todos os alunos e discutiram por 4 horas sobre como restaurar a disciplina na escola. Depois, me apresentaram uma proposta. Entretanto, ela não tinha valor, disse a eles. Isso não era suficiente. Então, eles ficaram mais 4 horas discutindo. Depois, fizeram a seguinte proposta: vamos nos dedicar um dia inteiro das férias para colocar a quadra esportiva novamente em ordem. Eu disse: ok, de acordo. Então, um aluno disse para o outro: Isso tudo aconteceu só porque 2 de vocês não chegaram a tempo para a missa. Expulsei-o imediatamente da escola, mas ele pôde matricular-se novamente 4 semanas depois. Eles começaram a arrumar a quadra esportiva. Depois de meio-dia de trabalho, eu já disse: já basta, nunca mais tive problema de disciplina nessa escola. O outro amor. Hellinger. Agora deixaremos o nível da supervisão e entraremos no nível dos relacionamentos de casal. Aí todos acordarão imediatamente. Estaria disposto a trabalhar ainda com algo assim para que vocês pudessem ir para casa com algo mais leve. Primeiro, gostaria de dizer algo sobre o outro amor. Quando o homem encontra a mulher e a mulher encontra o homem, eles se olham nos olhos e imediatamente fascinam-se um pelo outro. Aí há o amor à primeira vista. Quanta força possui o amor à primeira vista? Se medirmos a energia e a força em uma escala de 0 a 100, onde ficaria o amor à primeira vista? Estimo em algo em torno de 10%. O amor à primeira vista é um amor sem olhar. Ainda não vemos o outro, mas sim uma imagem que desejamos. Não quero me aprofundar nisso. Geralmente, vemos a mãe ideal. Tanto os homens quanto as mulheres veem a mãe ideal, mas isso não é tão importante. De qualquer forma, com esse amor, não chegamos muito longe. Quando o homem diz à mulher eu te amo e a mulher diz ao homem eu te amo, isso tem pouca força. Esse amor não pode durar muito. Porém, dizer outra coisa, isso seria o outro amor. O homem pode dizer à mulher e a mulher ao homem: amo você e aquilo que guia a mim e a você. De repente, o olhar se expande para algo maior, a que ambos estão entregues de uma maneira especial. O significado disso aparece com o tempo. Pode ser que esse outro amor guie um casal pelo mesmo caminho durante um certo tempo, principalmente se tiverem filhos. Ele os guia por muito tempo por um caminho determinado. Após algum tempo, pode ser que algo diferente surja em primeiro plano. Por exemplo, uma criança deficiente. De repente, surge à vista algo completamente diferente. Algo muito mais poderoso que nunca puderam encontrar com o amor à primeira vista.
podem dizer um para o outro, por exemplo, amo você e aquilo que guia a mim e a você. Eles olham para a criança e dizem, amo você e aquilo que guia a mim e a você. Ambos dizem isso. Após algum tempo, um nível completamente se torna visível. Também pode ser que, há algum tempo, fique claro que cada um deve distanciar-se do outro se desejar permanecer em sintonia com algo maior. Isso é inevitável para ambos. Então dizem um para o outro, amo você e aquilo que guia a mim e a você. Mesmo que seus caminhos se separem, o amor permanece. Esse é o outro amor. Também o chamo de amor à segunda vista. A realidade em sua plenitude entra em jogo. Também podemos aplicar isso às crianças e aos casos tão difíceis que vocês trouxeram hoje de seus trabalhos. Amo você e aquilo que guia a mim e a você. Às vezes, percebo que não estou sendo guiado por nada que possa ajudar alguém. Ele é guiado por algo, mas eu sou guiado para recuar no sentido de permaneço parado, sem intervir. Então, a situação é elevada para um contexto maior. Então, pode-se permanecer naquilo que é, uma vez que o que ocorre não é mais pessoal. O maior toma o todo a seu serviço. Então, podemos ver as coisas difíceis mais facilmente e nos posicionar diante delas. É bastante claro para um cliente que é um grande alívio quando não intervimos em seu destino específico. Basicamente, isso é tudo que tenho para dizer a esse respeito. Só um instantinho, Eurico. Sim? Quando o Eurico lê essa passagem, fica muito forte aquela reflexão de Bert Hellinger de quanto um casal é uma comunidade de destino, né? O quanto o homem e a mulher, quando se juntam, talvez para ter filhos, estão a serviço de algo maior, como, por exemplo, algo que aconteceu no sistema do marido, algo que aconteceu no sistema da esposa, e ambos buscam com isso solucionar questões que estão nesse sistema. Então, assim como a gente fala que a família é uma comunidade de destino, também o casal é uma comunidade de destino. Né? Nós já abordamos isso aqui no grupo de estudos, né? E é muito comum a gente ter aquela visualização, né, de que, de repente, A se encontra com B, e nós falamos, mas então A ama B e B ama A, ninguém tem nada com isso, são só esses dois. Na verdade, A e todos os seus começa a se relacionar com B e todos os seus. Ou seja, né, não existe uma relação A2 e existe aquilo que vem junto comigo e que vem junto com o outro, né, tornando-nos, então, essa comunidade de destino. Então, essa é uma visão sistêmica do casal. Bert Hellinger aborda isso longamente no livro A Simetria Oculta do Amor, um livro que já foi lido aqui no grupo de estudos, e também no livro Amor à Segunda Vista, né, que ele menciona nesse texto. Então, para qual de vocês quiser se aprofundar nessa temática voltada para a relação de casal, esses dois livros eles contêm muitas questões sobre relação de casal. Eu gostaria de saber se a leitura até então gerou alguma dúvida, algum questionamento dos colegas que estão presentes, ou talvez alguma colaboração de alguém que está presente aqui no grupo de estudos. Alguém gostaria de colocar alguma coisa?
Ok. Eu acredito que então podemos continuar mais um pouco, Euri. Sempre que alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat do lado, ou então levantar a mão, e aí a gente faz a pausa. Tá? Por favor, Euri. O relacionamento de casal. Agora, voltemos ao relacionamento de casal. Não casamos só com uma pessoa. O relacionamento é com uma pessoa, sua família e seu destino. Ele vai até as suas fronteiras e suas possibilidades, tudo de uma só vez. O conteúdo disso é revelado lentamente no decorrer de um relacionamento. Ao encararmos isso, vivenciamos o relacionamento de casal como um processo de morte. Algo superficial vai abaixo, algo passado ou ilusório vai abaixo. E após a briga de casal, sentem-se libertos de uma ilusão. Certa vez ouvi uma história em que um amigo vai visitar o outro e é recebido por ele radiante. Ele pergunta: por que está tão radiante? O outro diz: briguei com minha mulher. E você fica radiante? Sim, responde ele. Depois é tão bom. Isso também é verdade. Os emaranhamentos vêm à tona somente aos poucos em relacionamento de casal. Alguém quer partir porque está seguindo alguém de sua família, ou porque quer ir embora de sua família, agindo como representante de alguém. Além disso, as crianças veem isso e se emaranham nesse destino. Não há o que se fazer. Aqui é necessária essa humildade extrema. Amo você e aquilo que guia a mim e a você. Aquilo que nos guia de uma maneira especial. Isso é profundo. Isso é grandeza. Esse é o amor forte. Esse amor inclui o fato de não termos que suportar tudo como se fosse o certo. Disse, por exemplo, em relação à fidelidade: você deve ser fiel a mim, ou devo ser fiel a você. Isso não é verdade. Devo ser fiel ao que é maior e o que guia a mim e a você. Com a exigência por fidelidade, muitas vezes fazemos do outro nosso prisioneiro. Nós o vinculamos a nós mesmos, ao invés de vinculá-los a algo maior. Quando o que é maior permanece no foco, a relação permanece confiável. Ela permanece confiável em profundidade. Haja o que houver. É essa a grande diferença. Essas foram minhas palavras finais. Tudo de bom para vocês. Mais um instantinho, Euri. Uhum. É muito comum nas terapêuticas, né, de casal, quando um casal nos busca para fazer um acompanhamento, um aconselhamento, que na verdade eles estão buscando uma solução. Né? Eles não buscam terminar a relação, eles buscam talvez encontrar formas de manter a relação. E muitas vezes vão se precisar de algumas sessões, isso especificamente na terapêutica familiar de casal, para que lentamente esse tema apareça na psicoterapia. Bert Hellinger começou os trabalhos com casais, né, aplicando, entre outros, a terapia primal, gestalt terapia, análise transacional. E, aos poucos, trabalhando com os casais, ele foi percebendo as bases daquilo que depois viriam ser as ordens do amor. Percebendo que haviam lealdades sistêmicas, lealdades invisíveis atuando por trás desses casais. Haviam ordens. Essas ordens, elas não são lógicas, né? E como Hellinger fala, elas são sentidas em cada situação, em cada casal, de uma forma. Então, o amor, né, o Vinícius de Moraes falava isso, né, que seja eterno enquanto dure, né? E quantas vezes
a pessoa traz isso, eu falo, não, mas tem que ser para sempre. E nós não sabemos os fios que guiam o parceiro, a parceira nessa relação. E muitas vezes numa constelação familiar, alguns desses fios vêm à tona, né? Se mostram para aquela pessoa, os emaranhados, as tarefas, os lugares que eu ocupo para e para quem eu ocupo. Então, novamente, deixando claro que a relação de casal, nessa visão, ela não se restringe apenas a A e B. Ela se restringe, ela envolve A e sua família e B e sua família. E, logicamente, quando houverem filhos, também estes, né? Por isso, novamente, aquela questão da comunidade de destino, né? Conforme vamos trabalhando com as constelações familiares, isso se mostra cada vez mais, né? Esses emaranhamentos, essas crenças, essas tarefas que guiam homem, mulher, homem, mulher, mulher, né? Logicamente, o Hellinger vai falar bastante aqui da relação de homem e mulher e da possibilidade de ter filhos, né? Mas ele também fala em outros momentos dos relacionamentos homoafetivos, homem-homem, mulher-mulher, e exatamente as questões que se colocam aí em relação ao destino, né? E, logicamente, a cultura que nos envolve. Tanto o nosso clã pessoal, nossa família, quanto a cultura na qual o nosso clã está incluído. Em relação a esse ponto, alguma contribuição, alguma dúvida? Ou nós podemos seguir, dessa vez indo já para um novo capítulo? Okay. Podemos seguir. Eurico, por favor. A ressonância. Todas as crianças são boas, assim como seus pais. O amor oculto. Hellinger. O título dessa reflexão, Todas as crianças são boas e seus pais também, faz algumas pessoas balançarem a cabeça. Como isso é possível? As dimensões desse título vão muito longe. Ao mesmo tempo, diz que nós também somos bons, que somos bons quando crianças e que ainda o somos. Diz que nossos pais também são bons, uma vez que já foram crianças, que foram bons quando crianças e também são bons como pais. Longe daquela conversa superficial, gostaria de esclarecer os panos de fundo dessa frase, quando dizemos: a criança fez isso e os pais fizeram aquilo. Eles o fizeram. Mas por quê? Por amor. Vou explicar isso em profundidade e fazer exercícios que ajudarão a sentir na alma o que significa ser bom de verdade. Naturalmente, a conclusão é que, já vou antecipando, todos são bons da forma como são. E são bons exatamente por serem da maneira que são. Por isso, não precisamos nos preocupar se nossos filhos ou se nossos pais são bons ou não. Só, às vezes, temos a visão turva e não conseguimos enxergar onde somos bons, onde as crianças são boas e onde seus pais são bons. Gostaria de explicar através de uma visão geral, antes de penetrarmos nisso. Só um instantinho, Eurico. Sim. É muito interessante essa passagem, essa introdução que ele faz, exatamente porque isso tem a ver com a postura do facilitador de constelações familiares. Quer dizer, é uma postura sem aquela moral, sem o certo e errado, sem o julgamento daquela situação, né? Porque, na verdade, eu não sei o que move aquela família, eu não sei o que move aqueles pais, aqueles avós, aqueles bisavós, e muitas vezes eu não sei também as circunstâncias que os fizeram fazer o que fizeram. Então, num primeiro momento,
quando surge um tema, quando surge uma situação, nós sabemos os fatos, mas não os detalhes de um fato. Nós iremos precisar de um tempo para pesquisar isso, para depurar isso. Toda escolha dos pais, ela tem uma justa razão. Houve algo que levou aos pais fazerem o que fizeram, ou os avós, ou os bisavós. E, logicamente, esse contexto tem que ser olhado. Por isso que, muitas vezes, o Bert Hellinger deixava bem claro que, logicamente, didaticamente, ele ia dar exemplos, mas, na maioria das vezes, a gente tinha que olhar para aquele caso singular, porque nós não sabíamos quais eram os detalhes daquele caso, quais que eram os ingredientes daquele caso, né? Então, para nós não fecharmos nunca uma generalização, uma conclusão, sempre que ouvimos uma história, e essa história nos parece absurda, pesada, horrível, 2, 3, 4 lados. Não há um lado só, há mais lados. E precisamos de tempo, às vezes, para escutar isso, para verificar isso no campo, né? Essa é uma passagem muito importante. E quando ele fala, né, que todas as crianças são boas, né, aponta muito para aquela questão do sacrifício. Porque a criança, ela, pelos pais, ela vai fazer o seu melhor. Ela vai se dedicar da melhor forma possível. Esse é um sacrifício. E muitas vezes esse sacrifício vai fazer com que ela entre em posturas, faça coisas que pareçam posteriormente horríveis e inadmissíveis. Dentro da psicologia, nós falamos dos mecanismos de defesa. Muitas vezes, utilizamos mecanismos de defesa que, em uma determinada situação, são muito necessários. Mas, posteriormente, em outro momento, esse mecanismo de defesa se mostra estranho, se mostra inadequado. É como se ele não tivesse sido atualizado. E, logicamente, ele vai ficar girando em falso. E as pessoas vão falar, não, isso é errado, isso é feio. E muitas vezes, nisso, vão falar, você precisa sair daqui. A gente vai tirar isso daqui. E na tentativa de excluir aquele comportamento, aquela situação volta com mais força ainda. As emoções, muitas vezes, são como são. Não boas, não más, necessárias. Mas, para isso, temos que fazer uma investigação de quando essas emoções surgiram, como elas foram se desenvolvendo. Então, nesse sentido, também, os movimentos da alma são lentos. Por isso que, como facilitador, nós primeiro verificamos. Temos um tema, temos uma demanda, uma questão que é colocada, e nós olhamos no campo o que se mostra a partir de então, para depois, juntamente com o nosso cliente, ir tecendo, não conclusões, mas possibilidades daquilo que se mostra. Eu achei importante fazer essa leitura, porque isso é uma coisa que esse texto, de certa forma, estimula em mim, né? E nós sabemos o quanto, muitas vezes, certas colocações de Bert Hellinger são mal interpretadas porque elas estão fora do contexto, ou porque, de repente, são uma frase apenas, e não estão naquele contexto, né, onde foi investigado, os elementos que foram investigados, as pessoas que estavam lá, né? Então, por causa disso, esse parênteses. Nesse sentido, até aqui, tudo bem? Alguém ainda gostaria de colocar alguma coisa? O Renê. Por favor, Milton. O Marco Aurélio estava com a mão levantada. Perguntei para ele no chat se ele queria fazer pergunta, não me disse. De repente, ele quer. Ele teria que habilitar o microfone dele e fazer a pergunta, se for o caso. Sim. Ok.
Ô, Hamilton, obrigado. Eu escrevi assim, porque no tópico anterior, a nossa querida Cleusa tinha levantado a mão no Vilde. E eu nunca ouvi a Cleusa falando, sabe? Eu queria muito ouvi-la. Oh, legal. Então, fala, Cleusa. Não, eu só queria colocar do tópico anterior no livro Para que o Amor Dê Certo, Bert discorre muito sobre relação de casal. Só queria acrescentar isso. Para que o Muito amor... obrigado, Cleusa. Obrigada, Marco Aurélio. Ô, Cleusa, é um prazer, viu? Fala mais, moça. Você tem muito conteúdo aí para passar para a gente, tá? Você está sempre em todas as reuniões, né? Mas sempre caladinho. Obrigado, querido. Não, eu só queria acrescentar isso. Esse livro é importante também para quem trabalha com casal. É um dos primeiros que foi lançado, lá no comecinho. Obrigada. Obrigado, Cleusa. Hamilton, você gostaria de colocar mais alguma questão? Não, para mim está tranquilo. Pode dar continuidade aí, Renê. Pode seguir teu caminho. Por favor, Eurico, vamos dar uma seguida aqui agora no texto. Tranquilo. O campo espiritual. As constelações familiares revelaram que estamos inseridos em um sistema maior, em um sistema familiar. Não apenas nossos pais e irmãos pertencem a esse sistema, mas também nossos avós, bisavós e antepassados. Outras pessoas que de alguma forma tenham sido importantes também pertencem a ele. Por exemplo, parceiros anteriores de nossos pais ou avós. Nesse sistema, todos são conduzidos por uma força conjunta que segue determinadas leis. O sistema familiar é um campo espiritual. Dentro desse campo familiar, como podemos experimentar nas constelações, todos estão em ressonância com todos. Às vezes, esse campo se encontra em desordem. A desordem no campo surge quando alguém que pertence a ele é excluído, rejeitado ou esquecido. Essas pessoas excluídas e esquecidas estão em ressonância conosco e se fazem notar no presente. Nesse campo, vale uma lei. Todos aqueles que pertencem possuem o mesmo direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído. Ninguém se perde nesse campo. Continua atuando nesse campo. Quando alguém é excluído, seja qual for o motivo, a influência desse campo, através da ressonância, determina que um outro membro da família para representar o excluído. Assim, esse membro da família, uma criança, por exemplo, passa a se comportar de maneira estranha. Ela se torna, por exemplo, viciada, doente, agressiva ou uma criminosa. Ela se torna, por exemplo, viciada, doente, agressiva ou uma criminosa. Pode se tornar até mesmo uma assassina, uma esquizofrênica ou outra coisa. Mas por quê? Porque olha com amor para o excluído e, através de seu comportamento, nos obriga a olhar com amor para esse rejeitado ou excluído. Assim, o chamado mau comportamento é o amor por alguém que foi excluído nesse campo. Ao invés de olhar para essa criança com preocupação e tentar mudá-la, como vocês já sabem, não leva a nada, já que forças maiores estão em ação. Olhamos com essa criança para o campo ao qual pertencemos, para esse campo espiritual, até conseguir, sob a orientação dessa criança, olhar para o lugar onde a pessoa excluída está, à espera de ser vista e acolhida de volta em nossa alma, em nosso coração, em nossa família, em nosso grupo e talvez até em nosso povo.
Portanto, as crianças são boas se deixarmos que sejam boas. Isto é, se ao invés de olharmos apenas para as crianças, olharmos com amor para onde elas olham com amor. A experiência com as constelações familiares mostra que, ao invés de nos preocuparmos com essas crianças ou com outras pessoas e pensarmos sobre elas, como é possível que se comportem assim? Olhamos com elas para uma pessoa excluída e a acolhemos. Quando essa pessoa é acolhida na alma dos pais, da família e do grupo, a criança se sente aliviada e pode, portanto, ficar livre do emaranhamento a outra pessoa. Tendo consciência disso, podemos esperar até que saibamos onde o comportamento dessa criança nos leva, onde ele nos leva como pais ou como outros membros da família. Se formos até lá com as crianças e acolhermos a outra pessoa, as crianças serão liberadas. Quem mais será liberado? Também nós, como pais ou outros membros da família. De repente, tornamo-nos diferentes e mais ricos, porque demos um lugar dentro de nós a algo que antes estava excluído. Agora, todos podem se comportar de forma diferente no presente, com mais amor, mais benevolência, para além de nossas distinções baratas entre bom e mal, e que talvez nos façam achar que somos melhores e que os outros são piores. Embora, na verdade, aqueles que vemos como os piores apenas amem de uma forma diferente. Se olharmos junto com eles para onde amam, acabam as distinções entre o bom e o mal. Outra conclusão é, naturalmente, que nossos pais são bons e que por trás de todas as coisas pelas quais criticamos nossos pais, atua o amor. Contudo, esse amor não está voltado para nós, mas para outro lugar. Está voltado para onde eles olharam quando crianças, para alguém que queriam trazer dentro da família. Se começarmos a dar um lugar dentro de nós para esses excluídos, olharemos junto com nossos pais para o lugar onde eles amam. Então ficamos livres, e nossos pais também. De repente, experimentamos-nos em uma situação completamente diferente e aprendemos o que significa o amor verdadeiro. Um instantinho, Eurico. Só para reforçar essa questão desse lugar, né, que os filhos ocupam, e como eles captam tudo, né, que vem dos pais. Crenças, intenções, desejos, alguns que são claros, são ditos, são evidenciados, e muitos que estão nas entrelinhas. Crenças inconscientes e também histórias, muitas vezes talvez segredos, ou histórias há muito tempo esquecidas. Histórias que talvez contenham esses lugares, como Bert Hellinger nos aponta, dos excluídos. E as crianças ressoam muito deste lugar, elas olham para esse lugar. E por isso, muitas vezes, tomam para si algo que é muito pesado. E elas fazem isso por amor aos pais, por amor aos avós, por amor aos bisavós, na verdade, por amor ao seu sistema, ou como Hellinger deixa bem claro na Simetria Oculta do Amor, pelo seu clã, né, pelo seu grupo de origem biológico. E esse amor cego conduz essas crianças de uma forma cega. Na constelação familiar, às vezes, podemos olhar para esses fios, olhar para os motivos desses fios e talvez dar lugar para aquilo que há muito tempo não estava
claro, ou estava propositalmente afastado, excluído. E, de repente, nessa geração, ele pode estar. Ele pode permanecer. Bert Hellinger, num dos eventos aqui no Brasil, ele mencionou que a constelação familiar é uma postura, né, uma teoria, uma técnica, a serviço da reconciliação e da paz. E todos nós temos partes em nossa família, partes em nosso corpo, partes em nossa história que preferimos não ter contato, não preferimos não contabilizar, sentir. E essas partes muitas vezes entram nessa dinâmica de exclusão, entram nessa dinâmica de afastamento. E enquanto eu não olho para aquilo, aquilo atua com muita força no sistema. E se eu preferir não trabalhar isso, alguém no meu sistema talvez assuma esse lugar e olhe para isso. Talvez isso leve 1, 2, 3 gerações, né? Por isso que a gente muitas vezes fala dessa técnica das constelações familiares, olhando para a intergeracionalidade, também para a transgeracionalidade, para esses fatos que envolvem os núcleos familiares mais próximos e também aqueles núcleos de origem da família, né? Procurando por elementos que estejam excluídos e talvez as possibilidades nesse momento de inclusão, reconhecimento, abertura do sistema, que talvez até aquele momento estivesse enrijecido, estivesse refratário, contrário. Alguém gostaria de contribuir com alguma colocação, alguma reflexão? Ou talvez também com alguma vivência em seu próprio campo, né? Lembrando sempre que nesse grupo de estudos temos pessoas das mais diversas áreas. Temos professores, psicólogos, advogados, né? Assistentes sociais, né? Então, sim, haverão visões diferentes, formas diferentes, e, logicamente, elas vão agregar muito aqui no grupo, né? Todos são bem-vindos, né? E eu estou reforçando isso agora porque a gente está reiniciando em 2020 esse nosso grupo de estudos. Se ninguém tiver nada a colocar, nós vamos... Renê. Oi, Hamilton. O Marco Aurélio levantou a mão novamente. Agora vamos ver se é ele que vai falar. Opa. Bom, agora sou eu mesmo, Hamilton, né? É bom rever aí o amigo, tantas pessoas aqui que já participamos juntos e muita gente nova que eu ainda não conheço, mas vou ter aí o prazer de conhecer, né? E esse ano eu realmente pretendo me dedicar mais, né, a esse grupo de estudos. Eu me formei, né, no Instituto Imensa Vida e agora estou muito dedicado ao que eu estou chamando de advocacia pacificadora, que é exatamente a busca da solução de conflitos fora do poder judiciário. E tem sido muito gratificante fazer esse trabalho, especialmente na área de família, e que em temas que têm total relação com esse estudo de hoje, né? São vários casos em que a gente percebe claramente quando um ou outro ou ambos procuram para fazer um divórcio, quando nós ampliamos a escuta e agregamos a participação de outros profissionais, como psicólogo, terapeuta, até contadores, e o processo de constelação, quando o cliente permite, eu também faço, dá para perceber que o divórcio não é necessariamente o que eles querem, né? Às vezes o problema está situado numa disputa patrimonial, está situado numa questão de sexualidade ou de sensibilidade à bebida ou ao fumo. Então, assim, o advogado, quando ele amplia o olhar com esses conhecimentos que a gente tem aí ao longo já de 3, 4 anos aprendido, né, com esse grupo e com outras vivências e estudos,
a possibilidade de entender os processos relacionais amplia muito. E é muito gratificante quando a gente consegue, sem qualquer intenção, né, porque não deve alimentar nenhuma intenção em nenhum sentido, mas de facilitar mesmo a compreensão e os olhares das pessoas a respeito do próprio ser e do cônjuge, do parceiro, da parceira. É muito gratificante. É isso que eu realmente queria compartilhar, né? E estou feliz de, esse ano, poder me dedicar a esse grupo. Tá? Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu demais. Muito bem. Renê, há uma pergunta no chat da Shirley. Ok. Antes de mais nada, obrigado, Marco, pela sua colocação aqui para o grupo. Shirley, você quer fazer essa pergunta para o grupo ou você quer que eu leia essa pergunta que está aqui no chat? E qualquer coisa, você pode abrir o seu microfone para a gente conversar. Não, pode ler. É que eu tenho na minha família a minha neta, com 5 anos, que está muito agressiva, os pais separados, o pai excluído, que é o meu filho, e a menina assim, estão levando no psicólogo, não aceitam constelação, estão levando no psicólogo e a menina está cada vez ficando pior, mais agressiva, está acima do peso, está usando óculos, está com todos os defeitos possíveis e muito agressiva. Quando ela diz eu quero, senão eu quebro tudo. Imagina quando tiver 10 anos, eu queria olhar para isso, como é que eu poderia ter um olhar melhor, mais sistêmico para essa situação que eu não tô, como a gente tá no meio, não consegue olhar da mesma forma se fosse uma pessoa né, que não fosse da família, né? Claro, claro. O que você coloca é muito pontual, Cirlei, porque, logicamente, quando a gente está envolvido, né, como pai, como avô, como marido, como amante, como melhor amigo, é muito difícil a gente, inclusive, pensar sistemicamente, né, porque são tantos fatores que nos mobilizam, são tantos afetos que mobilizam, que muitas vezes nessas horas procuramos alguém que esteja fora dessa situação, alguém que tenha um posicionamento neutro em relação a isso. Você relatou que a pessoa está em acompanhamento, né? Está em acompanhamento com o psicólogo, e muitas vezes nós temos um grande sofrimento na criança com a separação dos pais. Estou falando muitas vezes, mas não todas as vezes, né? Mas muitas vezes há um sofrimento, e porque a criança ela processa essa separação de uma maneira muito singular. Ela toma muito para si. Ela toma muito para si as dores do pai, as dores da mãe, e ela toma muito para si o que acontece entre ambos, né? Quer dizer, aquele espaço entre um e outro, ela toma para si. E às vezes um procedimento desses, um procedimento psicoterapêutico, um procedimento terapêutico, ele precisa de tempo para lentamente incluir as partes e o conflito. E às vezes, eu não sei exatamente se esse é o caso, tá? Eu estou falando de forma bem genérica aqui. Às vezes é uma questão de psicoterapia com o casal e não com a criança. Né? Logicamente que quando a gente está falando de uma separação litigiosa, a última coisa que o casal quer é estar numa sala com o psicoterapeuta debatendo, né, o motivo da separação. Eles estão separados e não querem mais saber um do outro. Mas existe essa questão de como a criança está processando esse fato. E às vezes é preciso fazer é um jogo de vai e volta, e o terapeuta às vezes se coloca nesse lugar de hora orientar um, trabalhar um, hora orientar o outro, trabalhar o outro, tentando preservar aquele que é o mais fraco da história, que é a criança. E muitas vezes, eu não sei se esse é o caso, tá, Cirlei?
mas muitas vezes a criança ela vai somatizar, ela vai manifestar fenômenos de insuportabilidade daquele conflito, que podem ser, sim, agressividade, podem ser ansiedade, podem ser, sim, uma depressão infantil, né? Novamente, deixando claro que não é por causa de toda a separação que isso vai acontecer, mas pode ser um fenômeno que vai se manifestar na criança. E sendo a criança filha do pai e da mãe, é preciso trabalhar em terapia a criança, o pai e a mãe. A vovó, o vovô são recursos. São recursos do lado de fora que muitas vezes podem oferecer um apoio, uma escuta, respeitando, sim, as decisões do papai e da mamãe, por mais difícil que isso pareça, porque logicamente quando a gente está dentro do sistema, a gente tende a tomar partidos, e na melhor das intenções. Só que muitas vezes esse tomar partido, ele às vezes aprofunda uma divisão que está acontecendo dentro de uma criança. Uma divisão que nesse sentido pode ser traumática, né? Bert Hellinger, nas Ordens do Amor, ele menciona uma frase, eu vou falar agora em alemão, né? Wer seine Eltern ablehnt, lehnt sich selber ab. Aquele que rejeita aos seus pais, rejeita a si mesmo. Essa rejeição ela pode ser consciente ou inconsciente. Como que seria uma rejeição inconsciente? Isso é uma coisa que Sam Storch fala bastante para a gente nos textos dele. Imagina a criança chegar em casa e falar, lá com o papai a gente jogou videogame. E aí, de repente, só um exemplo aqui, a mãe fala, não dá para esperar outra coisa daquele lar. É só brincadeira mesmo. Como que a criança vai processar essa frase e como ela vai processar o olhar da mãe? Ou talvez o afeto que veio. A mesma coisa do outro lado também, né? De um pai que, de repente, fala de forma degradante dessa figura materna. Como que a criança lida com isso? Isso vai criando cisões. E para que a criança preserve um e outro dentro dela, às vezes ela começa a sintomatizar. Ela começa a gritar internamente para conseguir preservar esses dois, né? Logicamente, isso é uma visão bem geral. Cada caso precisa ser olhado especificamente. E assim, você falou uma coisa, Cirlei, que é importante, né? Você falou, mas não aceitam constelação familiar, né? Não sei se é o terapeuta ou se são os pais. Ok, não tem problema nenhum. A constelação familiar, ela é um dos métodos, uma das possibilidades de se olhar para isso. Mas, logicamente, isso tem que estar em concordância, em sintonia com a opinião do pai, com a opinião da mãe, com a opinião do profissional que estiver conduzindo aquele caso. Senão, a gente vai criar ainda mais um motivo de conflito, de confusão aí, né? Mas, pelo que você está falando, existe um conflito. Sempre que nós temos um conflito, existe uma cisão, uma rachadura de lado A e lado B. Às vezes é uma cisão para vários lados, então a gente tem A, B, C, D, E, F, G, tudo cindido. E no caso de uma criança, isso é muito mais difícil de processar, de colar, de elaborar. Porque a criança, ela não tem consideração pelo papai e pela mamãe. Ela é o papai e a mamãe. Só quando a gente é mais velho, quando a gente é adulto, quando a gente é grande, que a gente começa a elaborar um pouco esses sentimentos. E aí a gente percebe, de repente, com 40 anos, nossa, quando eu sinto isso, eu pareço uma criança. E, na verdade, eu estou falando no presente. Eu realmente estou me portando como uma criança em relação a uma coisa. Ou seja, aquilo até hoje atuava de forma infantil em mim. E como adulto, eu de repente posso olhar para isso e falar,
será que eu continuo dessa forma ou será que eu faço um pouco diferente? Então, esse processo de crescimento, de maturação, ele é constante em nós adultos. Mas numa criança, muitas vezes o mundo é caótico. E o mundo para a criança é pai e mãe. E aqui o Bert Hellinger fala um pouco disso nesse livro sobre crianças que estão em lares, né? Então, existe exatamente isso. Como que é para uma criança onde faltam essas figuras, onde faltam essas referências, e que muitas vezes vieram de realidades extremamente abusivas, conflitivas, e o nosso trabalho às vezes é estar lá, suportar essa dor dessa criança e lentamente, tal qual um quebra-cabeças, e juntando as peças junto com ela, dizendo, não, tá tudo bem, eu tô aqui junto com você e eu vou te ajudar nessa caminhada. E aí a grande questão que se coloca, e isso é muito comum quando a gente trabalha em lares adotivos ou então instituições infantis, quanto tempo eu como profissional vou estar lá naquela instituição? Quanto tempo eu vou poder manter essa, às vezes, promessa que eu faço para a criança? Não, eu vou estar aqui, do teu lado. Então, são várias questões que a gente levanta aqui nesse trabalho com crianças, na verdade, na delicadeza que é a alma infantil. E se nós adultos aqui temos dificuldades de lidar com medo, raiva, tristeza e mesmo alegria, uma criança é muito mais difícil. Na verdade, ela precisa do adulto para interpretar, ler, traduzir o mundo e as emoções para ela. E, às vezes, quando os pais se separam, a criança não sabe como lidar com isso. E, às vezes, o tradutor, naquele momento, não está disponível para chegar para ela e falar, tá tudo bem, isso vai passar, calma, você não perdeu seu pai, você não perdeu sua mãe, e assim em diante. É só um parêntese, Sirlei. Logicamente que para a gente olhar para esse caso, a gente teria que olhar para ele, de repente, nesse campo, né, das constelações, ou de repente no campo terapêutico. Mas eu espero que essa reflexão tenha, de alguma forma, ido em encontro ao que você levantou aqui. Obrigado pela sua colocação, Sirlei. Hamilton, temos alguma colocação ainda? Ok. A gente está aqui com o Eurico. Eurico, agora a gente tem 8h30. A gente vai dar sequência mais um pouquinho, a gente vai parar aqui nesse ponto que a gente leu. Por mim. O Renê. Oi, Hamilton. Consegui aqui. Nós já estamos no horário, né? Sim. A gente parou no título Tudo. Alguém sabe a página para a gente marcar que eu estou... Eurico, qual a página que nós estamos para a gente continuar na próxima? 89, 89. 89, legal. Então a gente para por aqui, Renê? Tudo bem. Vamos encerrar por hoje, né? Semana que vem, talvez esteja o Eurico aí, a gente já segue dessa página. Mas da semana que vem, quem vai acompanhar vocês vai ser o Marcos, né? O Hamilton já organizou o calendário, já colocou ele lá no site. Qualquer dúvida está lá no grupo de estudos de direito sistêmico. Eu agradeço muito ao Eurico pela sua leitura, aos nossos colegas que estiveram presentes aqui hoje, as colocações feitas. E eu passo a palavra aqui para o Hamilton. Por favor, Hamilton. Muito obrigado, Renê. Sempre lições valiosas que você nos enriquece. Obrigado, Eurico, pela leitura. Obrigado por quem fez pergunta, a Cleusa aí, o Marco e todos que estiveram conosco, minha amiga Valéria Cerveira, de Mato Grosso do Sul, está ali. Consegui até um sorriso dela hoje. Muito obrigado a todos e bom
oitiva desse vídeo para quem ouvirá depois, quem assistirá. E até terça-feira que vem. Até lá, até terça, pessoal. Boa noite, foi um prazer poder estar aqui e ler para vocês, tá ok?